Bom, estamos aqui dando continuidade às conversas que eu tenho tido com alguns clientes, porque as pessoas me perguntam muito, mas afinal de contas, o que é esse rebranding com esse nome maluco, em inglês, arrogante? E nada mais é do que um processo de autoconhecimento transformador. Mas você falar isso e você ouvir isso de alguém que passou pelo processo, tem uma diferença. Então, hoje eu estou aqui com duas clientes maravilhosas, Sheila Shimonovitz, falei certo? Falou certo. Ufa! Que é a mulher das finanças, já foi diretora de altas empresas e bancos em Nova York, e ela hoje faz um trabalho, ela tem um negócio dela como empreendedora, ajudando as pessoas a se reencontrarem financeiramente. Então, é bem sério. E a Fê, que também, Fernanda Escobar, que é uma executiva que assumiu um negócio, uma empresa, e está aí se reinventando, se rebranding o tempo todo, e todas tendo consciência das marcas que elas expressam para o mundo. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem se disponibilizado de fazer essa imensa gentileza de dividir com as pessoas o que vocês, como foi o processo para vocês. Então, obrigada. Imagina, Obrigada a você pelo convite. E eu queria muito começar perguntando para vocês o que aconteceu, o que mobilizou vocês a procurarem um processo de autoconhecimento? Começo por mim? Bom, eu procurei a Regina num período da minha vida em que eu estava muito insegura em fazer uma transição e eu não sabia o impacto que essa decisão da minha vida ia afetar a minha vida pessoal também. Eu tinha que optar por sair de uma segurança de carreira em multinacional e assumir um negócio de Foi incrível, né? 30 anos, que era um negócio familiar, que a minha mãe tinha fundado sozinha. E acabei por indicação de uma amiga que também tinha passado com a Regina, procurando ela para a gente iniciar algumas sessões. Foi um processo que começou com 3 meses, mas ele foi terminar depois de 1 ano e meio, né? Porque além do meu processo, eu chamei minha mãe participou, e aí foi todo mundo. Depois a consultoria para a empresa delas, foi incrível, foi incrível. E eu acho que eles brincam, né? Acho que em finanças tem muito isso, é o bichinho que te pica e fala, agora você vai começar a investir, agora você vai focar o seu olhar para negócios, finanças enfim. E com o autoconhecimento, eu acho que foi a mesma coisa, porque a partir do momento em que você descobre que você, com a tua personalidade, com as coisas que você faz, e principalmente como você lida com a atitude do outro, você deixa uma marca para as pessoas, né? E a partir do momento que você toma consciência disso, tudo muda. E acho que é um processo contínuo, né, Rê? Perfeitamente. Olha, arrasou. Falou Arrasou. Pois é. Então, acho que essa foi a primeira motivação. E aí tiveram outras, várias, que acho que nunca mais para, né? A gente continua sempre. E você? Então, eu acho que sempre acontece, pegando um pouquinho o que a Fê falou, acho que sempre acontece com uma mudança, né? Então, eu conheço a Rê há muito tempo, a gente acabou se conhecendo na Mulheres do Brasil, né? No grupo Mulheres do Brasil, então um grande ganho que a gente teve, né? Ficamos amigas. E eu estava estou acabando um pós-mestrado para ser conselheira de empresa, e de repente vem esse presente da Regina fazer uma palestra para a gente. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Acabou a palestra, eu liguei para a Regina e falei, eu preciso de você. Foi assim, como é que é isso? O que é o rebranding? O que você está fazendo? E a minha empresa, né? Eu comecei ela há 5 anos atrás, 6 anos quase, e eu realmente precisava olhar
diferentemente, focar nela diferentemente, reanalisar as razões pelas quais ela existe e como ela existe, né? E como é que eu queria reposicionar ela no mercado, né? E a pergunta de que marca você representa, né? Eu achava que eu queria ser uma coisa e depois do nosso trabalho apareceu uma coisa completamente diferente, né? Então, uma visão tão maior, tão mais ampliada, né? Então, sair daquele foco único, acho que para um multifoco de para onde eu poderia levar. E o que trouxe, assim, bons resultados, que a gente vai falar ao longo daqui, mas resultados muito bons de novos clientes, uma nova metodologia, um novo branding mesmo para o negócio. Então, que bacana, que legal, né? Assim, geralmente tem um episódio que leva você, né? Chega um momento que você fala, não adianta, eu tenho que procurar alguém e tal. Eu ouço muito isso das pessoas, eu já estou para te ligar uns 3 meses, porque você vai procrastinando, né? Porque você acha que, não, tudo bem, você dá um jeito. Mas chega uma hora que você percebe que você precisa de ajuda. E eu acho, Reu, que faz muito sentido aqui, que fez muito sentido na nossa conversa, que foi um turning point, assim, que eu vejo muitas amigas falando comigo, é a síndrome da impostora, né? Que eu acho que nós, mulheres, temos muito isso, né? Você faz um negócio super bem feito, N números de anos, para as maiores empresas, né, Brasil, internacional, etc. e tal, e de repente você fala assim, não sei nada. Não é verdade, né? Não é verdade, mas por alguma razão, não apenas eu, mas um monte de amigas do meu grupo, né, de conselheiras, também sentiram isso. Então, assim, na hora que eu me dei conta que você trouxe com uma habilidade imensa, né, que eu abri o olho e falei, oi? Mas não pode ser isso, né? Então eu acho que cada um tem um ponto aí, mas na minha geração, nesse momento de carreira consolidado, eu tenho visto muito isso. E eu acho que é um exercício que você faz, né? Todos os exercícios ao longo do período do trabalho que a gente faz, a seriedade, a lição de casa, o horário, né? Aquelas coisas todas que às vezes a gente até precisa... mas é necessário e tem alguns pontos de atenção que foram importantes, mas eu acho que, para mim, a hora que, né, chegou isso daí, que foi o que você fez com uma habilidade muito grande, né? De eu não me aperceber disso e de aí poder fazer toda a história diferente, olhar as coisas diferentes e retomar um monte de coisa que tinha sido deixado, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, para quem estiver ouvindo, eu acho que é um ponto importante para a gente olhar. Sem dúvida, sem dúvida. Até para pontuar, o processo... Quando ele é focado no profissional, é um processo de 3 meses, uma vez por semana, 1 hora. Não é terapia, o processo é comportamento. Por quê? Quem busca um processo desse tem que querer olhar para o lado B. Tem que querer olhar para as coisas que a gente vai pondo embaixo do tapete. Porque a nossa tendência é culpar o outro, terceirizar a culpa o tempo todo. Mas quando você percebe que se você fizer alguns ajustes em você, você transforma a situação, realmente é muito gratificante, né? Porque você toma as rédeas. Exatamente. Né? E acho que esse é um ponto assim que muda, porque a gente não percebe que a culpa é de todo mundo, né? A gente põe a culpa em todo mundo. E quando a gente fala em rebranding, né? Eu acho que muito mais do que a gente pensar em marcas, a gente pensa muito no aspecto do quanto aquele produto vale, daquela marca específica, sempre tentando colocar isso num patamar de produtos de alto custo, um design, um look and feel que a gente não vê por aí. Mas quando a gente fala em rebranding de pessoas, é muito mais do que ser uma nova versão,
e encarar uma persona que na verdade não existe. É buscar entender onde está essa pessoa e colocá-la no seu melhor potencial, porque uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim no processo de rebranding e que até hoje é uma coisa meio orgânica, porque a gente vai mudando, né? Os valores que eu pus no processo naquela época, hoje não são valores que eu tenho. Sim. Até explicando para quem está assistindo, existe um momento ali durante as sessões que a gente entende o porquê que a gente às vezes cai em crise e tem frustrações e fica muito infeliz com algumas situações que a vida nos coloca, né? E aí você para analisar dos valores que você, junto com a sua coach, né, com a sua mentora, você precisa colocar em prática e você percebe que você está abrindo mão desses valores ou fazendo com que isso não vá para frente. Né? E aí você fala, cara, eu não acredito, por que eu deixei fazer isso comigo? Então, isso vai mudando ao longo dos anos, com a maturidade, com vivências que a gente passa e tal, mas eu acho que a partir do momento que você entende como que esse processo se dá, você cria autonomia para não ter que depender sempre de um processo com alguém. Você consegue sustentar sozinha também, ou por outros métodos, né? Exato. A terapia é um deles também. Esse é um ponto bem importante. Esse é um processo que ele é muito sustentável, porque todas as técnicas são explicitadas para a pessoa levar para a vida. Então, não é ali aquele período. Quando é o rebranding de vida, pode levar até 2 anos, porque a gente passa pela roda da vida, que são as 10 áreas da vida da gente, a gente olha uma por uma. Então, é um processo mais longo. O executivo é um que está ligado na área profissional. Depende do teu momento e por que você está buscando, né? Agora, por que vocês, por exemplo, buscaram esse processo e não um outro processo de desenvolvimento humano? Bom, eu busquei esse processo porque eu conheço você, né? Eu sei da sua capacidade e eu achei que você conseguiria me levar onde eu precisava chegar, né? Eu acho que conhecer a pessoa, respeitar a pessoa, saber de onde ela vem, você tem o background disso, você confia, né? É uma confiança que a gente... É um processo de confiança que você tem que dar. E muitas vezes, né, você vai buscar coach profissional, sei lá, vai buscar os especialistas, e não necessariamente a pessoa sabe quem você é, sabe o que é o seu negócio, sabe como é que funcionam as coisas. Então, para mim, foi uma facilidade muito grande, né, saber quem você é, te conhecer, saber o teu trabalho, mas também, Rê, porque eu achei que, na hora que você me explicou, eu achei que era alguma coisa muito plausível a gente ter um começo, um meio e um fim, né? De tal maneira que a gente, um processo que a gente ia passando toda semana por ele, era no meio da pandemia, ou seja, o tempo era a nosso favor nesse período também, né? E foi um período que eu falei, puxa, eu preciso focar nisso, né? Porque isso é o importante para mim, para eu poder depois crescer para onde eu quero ir. Então eu acho que esse processo de escolha, ele foi muito fácil, aconteceu assim, eu também acho que as coisas acontecem assim na vida da gente, né? As coisas têm que ser mais fáceis, tem que combinar, né? E eu acho que foi a hora que você deu a palestra, o que você falou na palestra que fez o clique e falou, não, eu preciso. E agora? Porque eu lembro que a gente marcou de conversar, começamos a conversar e eu falei, então vamos fazer, né? Foi uma decisão imediata. E eu acho que as decisões, para a gente fazer isso, o rebranding, para a gente tomar as decisões na vida da gente, eu acho que elas têm que ser assim, aqui e agora, né? Porque se você deixar a decisão para daqui a 6 meses, né? Você empurra com a barriga e talvez aquilo não seja sua prioridade naquele momento, porque tudo que é prioridade para a gente naquele momento, eu acho que a gente faz aqui agora e, né, a gente tem que ter dentro da nossa cabeça a mudança de comportamento que tem que ter, né?
Não adianta eu querer fazer um regime e não querer comer bala ou não fazer exercício. Eu tenho que comer menos e exercitar mais. Então, se você quer fazer uma mudança na tua vida profissional, uma mudança dentro da sua própria marca, você tem que estar aberto também a ouvir o que a outra pessoa consegue ver, que você não está vendo, obviamente, né? Por isso você precisa do interlocutor, né? E assumir que aquilo é verdade e querer mudar, porque senão você continua como você estava, né? Então, eu acho que foram essas coisas que me fizeram escolher realmente te procurar e fazer o trabalho com você, porque você não deixa a gente procrastinar. A gente toma bronca. É a tia chata. Não, mas é bom, porque aí faz você falar, bom, né, eu tô aqui porque eu quero, mas eu também preciso olhar as coisas do jeito que elas são e endereçar, né? Porque se eu não endereçar, eu não vou fazer o processo. E aí eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente não se percebe. A gente se olha no espelho todos os dias e não se conhece. Começa daí. E a autopercepção é que possibilita que você consiga se conectar com o outro. E você consiga enxergar no outro algo também. Mas é um exercício. Mas o exercício mais importante de todos esses é como a gente não se percebe e como a gente se coloca em último lugar. Então, o processo tem uma disciplina que você tem que sempre confirmar, até 24 horas antes, mandar uma mensagem do que você percebeu durante a semana. E é muito interessante, porque a pessoa chega e fala, olha, desculpa, sabe o que é? Não deu para mandar a mensagem, porque aconteceu... Eu falo, fala para você, não para mim. Então, isso mostra para a própria pessoa que é um processo que ela está pagando por aquela única hora na semana e ela não teve tempo para ela mesma. Então, é incrível, isso acontece com todos nós, acontece comigo, porque você não se dá conta do que você está fazendo com a tua vida. E isso que você, o jeito que você é, o que você tem no seu padrão mental e que você vibra, é o que você expressa para o mundo. Então, a pergunta é, será que você está expressando o que você realmente é, a sua verdade, ou você está expressando uma das personagens que você vai criando ao longo da vida para sobreviver? Então a gente olha muito para isso, porque as pessoas falam, mas como assim eu sou uma marca? Né? Não é uma pergunta simples. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Né? E depois, ao longo do processo, tem a pergunta, que marca você gostaria de ser? Que aí é caminhar para o teu planejamento estratégico. Então é interessante porque muitas pessoas falam, sabe, agora eu me vejo na marca. Então quando eu vou entrar no trabalho, eu já me ponho naquela marca, aquilo já muda o meu posicionamento. Então isso é uma força desse processo. Mas realmente não tem uma tradução para rebranding. Não. Tem muito trabalho, né? Não é só você desejar ser essa marca. Isso. É você trabalhar para que você, aos poucos, conquiste esses atributos, né? Eu, trabalhando em comunicação, com marcas, né? Eu vejo muito isso. As marcas, elas querem estar num determinado patamar, onde elas são reconhecidas e almejadas pelo consumidor. Então, contratando o meu trabalho, eles têm o desejo de que, obviamente, eu estou sendo bastante... simplista, né, nessa explicação, mas que o consumidor ele vá procurar nas gôndolas de supermercado ou na internet, onde quer que seja, o produto, porque eles acreditam que isso vai trazer mais credibilidade. Mas tampouco eles podem terceirizar toda essa responsabilidade para uma só pessoa. Eles precisam entender que existem vários caminhos e vários nichos que eles precisam atuar em diversos segmentos para que eles cheguem nesse tão sonhado patamar. A mesma coisa é quando a gente vai trabalhar o rebranding. A gente não pode terceirizar isso para que o terapeuta, a coach, a mentora, né, faça. E tampouco você ir para um salão de cabeleireiro e passar uma maquiagem e achar que agora você está vestida de uma marca desejável, né, que você quer ser. Eu acho que o rebranding, ele na verdade, uma maneira
é uma metáfora, né, para a gente falar que é um grande despertar de consciência e de saída do piloto automático, né? Porque a gente hoje vive com essa rapidez, né, com essa ânsia de ganhar muita velocidade nas coisas para que elas se concretizem muito rápido, e a gente esquece de perceber que direção a gente está indo. Será que estamos indo para uma direção que a gente acredita, que é a certa, ou a gente deixa a vida levar, né? E existe por qualquer que seja o motivo, às vezes o nascimento de um filho, a perda de alguém importante, uma demissão, ou a pandemia, em algum momento esse wake-up call ele vai chegar, ou em forma de burnout, ou em forma de depressão, ou em forma de... Que é o que a gente está vivendo, né? Muito agora. A gente percebe muito agora isso. É uma loucura, né? O que tem de executivo passando por isso, claro, né? É uma porque a loucura. persona dele hoje, que é ficar no escritório com todo mundo, não existe mais. Não existe mais. Ele está em casa fazendo calls. Exato. E ele perdeu aquilo que sustentava ele, né? Muitas vezes. Agora, nesse processo, vocês pensaram em desistir em algum momento? Porque isso acontece. Porque quando você vai chegando perto daquele lado B, falar, não quero, vou parar. Desistir não, assim, mas eu já fiquei bastante frustrada com situações em que eu olhava e falava, poxa vida, será que eu sou capaz? E quando alguma coisa boa acontecia, eu também me sentia muito impostora. E falava, não, mas isso também não foi nada. E não comemorava muito, sabe? Eu sei, como eu sei. E a gente se acha um pouco impostora, né? Seja numa promoção que você tem dentro de uma empresa, que você acha que você não está à altura e que você não vai dar conta, ou medo de ser julgada, ou ainda na minha situação em que eu era muito nova, eu era mais nova do que a própria empresa que eu assumi, eu não me sentia à altura de poder contribuir e cobrar pelos meus serviços da maneira que aquilo me custava, né? Com equipe, com e tal. Esse ponto é um ponto super importante, né? Respondendo a tua pergunta, eu nunca pensei em desistir, né? Porque eu acho que desistir eu não gosto dessa palavra, né? Mas certamente eu mudei muitas coisas, né? Porque eu acho que a gente vai para a direita, não dá certo, a gente vai para a esquerda, não dá certo, a gente vai mais para o meio. Então a gente vai achando um jeito para o negócio caminhar, né? E o que você falou é muito interessante, porque às vezes, né, quando eu estava trabalhando no mercado financeiro lá nos Estados Unidos, uma vez eu fiz uma reunião, contei isso para a Regina, 95 homens e 5 mulheres, eu era uma das 5 mulheres, eu nunca tinha me dado conta que eu estava no 53º andar de um prédio, né, ou seja, no topo do topo, com 95 homens e 5 mulheres, sendo que eu era uma dessas 5 mulheres. Então, a gente nunca acha que a gente chegou lá, né, a gente não se dá conta. E a gente está acostumado a ver muitos homens chegando lá. Então, também tem uma coisa né, mas será que, né, porque a gente não se coloca, né, como... Não se posiciona. Não se posiciona. Então, o reposicionamento da tua marca. Exatamente. Você fica, né? Então, eu acho que a gente precisa... pôr o salto alto e subir no salto, né? Não adianta a gente pôr no salto alto e tremer, tem que subir, porque você só vai usar o salto que você consegue caminhar. Eu costumo dizer que para você gerar satisfação, você tem que ir de encontro à insatisfação. Senão, não adianta, você continuar fugindo, né? De você mesmo, né? Agora, quando essa pergunta, se você fosse uma marca, que marca você seria? Isso no teu processo, por exemplo, Sheila, como foi isso para você? Você se perceber uma marca e depois definir que marca você gostaria de ser? Eu acho que foi assim muito interessante, né? Porque a minha primeira marca era uma marca que era disponível para todo mundo, desejada, bonita, que as pessoas ficam na porta para comprar e no mundo inteiro é conhecida. Eu vou falar aqui que eu acho que né? Lógico. Eu me achava uma Nike, assim, né? Todo mundo pode me achar, pode me procurar, né?
E ao longo do tempo, né, quando a gente foi trabalhando e eu cheguei na marca que eu desejava ser, que é uma Havaiana, né, porque ela é flexível, porque ela é disponível para todo mundo, porque agora ela é desejada, né, no mundo inteiro, mas que todo mundo entra na loja e tem aquela experiência boa, aquele cheiro gostoso, os vendedores simpáticos, né? Então eu falava assim, não, eu quero ter, mas o que mais impactou, eu acho que é a flexibilidade, né? Flexibilidade de entender o que a pessoa procura, o que a pessoa busca, e muitas vezes, apesar de ser uma consultoria financeira para mulheres, está nesse nicho, eu continuo atendendo muitos homens e muitos casais. Então, não é porque eu quero disponibilizar alguma coisa só para mulheres que eu tenho que ser excludente, eu tenho que ser includente, né? Então, a partir desse momento, a frustração diminuiu, porque ainda, hoje em dia, apesar das mulheres ganharem dinheiro e fazerem a sua poupança e quererem entender muito bem disso, elas ainda dão o poder do homem dizer onde tem que ser o investimento, né? Então é um jeito de entender aonde eu tô e para onde eu quero ir. Então, e se reposicionar. E me reposicionar. Então foi muito bom para conseguir me reposicionar e usar de comunicação para falar sobre isso. E também fazer uma mudança de nome que ela começou com o rebranding, né? Então, a minha marca, que ela chama Female Consulting, ela está passando pelo rebranding e vai chegar no Finanças by Sheila, porque é isso que eu sou, né? Olha que interessante, um trabalho de autoconhecimento, se você, como empreendedoras, né, como empresárias, na hora que você faz uma transformação interna, você é uma marca. E se você é dona de uma empresa, a empresa é você. São os seus valores, as suas necessidades, os seus comportamentos. E é isso que você vai vibrar para essa empresa, né? Então, se você estiver conectada com a tua verdade, a Fernanda, por exemplo, que tem uma assessoria de imprensa, com uma mãe que foi uma mega jornalista, mas que já deu sua grande contribuição para o mercado, e a Fê foi assumindo isso, ela foi mudando a identidade da empresa, porque agora ela conduz a partir dos valores dela, da visão dela e tudo mais. Então, é um processo que trabalha as pessoas, mas ela trabalha todas as áreas da tua vida. Você vai levar isso, a maneira que você educa seus filhos, a maneira que você se relaciona com os amigos, com o seu parceiro ou a sua parceira e com a sua empresa também. Então, quando a gente está alinhado, reconectado e a gente está vivendo a nossa verdade, é muito mais, as coisas ficam mais claras, né? O desafio sempre está lá, né? Com certeza. Eu até vou parafrasear aqui uma frase, que uma marca, ela para de viver no ponto de venda e passa a ter morada nas relações sociais, né? Então é isso, essa nova marca que a gente cria, ela vai se projetar não só para os seus clientes, para os seus funcionários, mas também para o seu marido, para a sua mulher, para, enfim, o seu filho, porque é um processo que ele é muito contínuo. E até pegando o gancho, Rê, se você permitir que eu fale... Claro! É um bate-papo. Isso que você falou, que a gente precisa expressar e trazer um pouco de humanização para as marcas, né? Hoje todo mundo quer ver um rosto por trás de uma marca, então foi muito engraçado porque pela síndrome da impostora, eu me sentia muito impostora em assumir uma marca que minha mãe tinha criado, uma marca que tinha mais idade do que eu, que sempre foi minha irmã mais nova, e de repente eu ia assumir e ser mãe daquela marca, né? E aí eu sentia uma desconexão, né, entre o que eu podia contribuir e, obviamente, o que os clientes iam achar, o que o mercado ia achar, o que os funcionários iam pensar também, e como é que eu ia pôr o meu tempero ali, e o que eu poderia realmente contribuir para aquilo virar a meu favor também, né, para a gente criar uma amizade, eu e a marca, e a gente ter um entrosamento legal que eu pudesse ocupar aquela cadeira e falar, vamos lá,
né, temos uma tela em branco aqui para a gente pintar para o futuro, para os próximos 30, 10, enfim, para o futuro. E não é um processo rápido, acho que isso é muito importante falar. Eu fiz o processo com a Regina em 2016, já faz 5 anos. Começamos em 16, acho que terminamos em 17, e aí 17, 18 ela foi para a gente fazer a consultoria. Várias executivas da consultoria fizeram também o processo a pedido delas, porque tinha que mudar tudo. Né? E antes mesmo de eu sair de onde eu estava, eu lembro que, nossa, isso eu preciso contar, que isso é muito interessante. A minha ex-chefe da multinacional tinha percebido uma mudança tão grande no meu comportamento, na forma de lidar com as coisas, que ela falou: o que aconteceu? Eu lembro numa Também reunião quero. de feedback e tal. E meio que foi isso, ela falou também que... E ela virou minha cliente. Mas é isso, porque se é bom pra mim, é muito a legal, outra né? também quer, bom E pra depois ela. com várias outras pessoas lá da Sim. empresa, eu acabei saindo, eu acho que, enfim, ela ficou um bom tempo fazendo processos com várias pessoas. E voltei, continua agora, eles voltaram. Isso é legal, essa reincidência, porque é a evolução, as pessoas evoluem, são novas questões, né? Claro. Mas assim, até voltando à questão da empresa que eu assumi, desde então, quer dizer, faz 5 anos, eu tô ainda colhendo os frutos de poder assumir essa cadeira, que eu digo, né, e falar: bom, agora sim, essa empresa é minha, eu vou por esse lado sem medo de ser julgada, sem medo de errar, Inteira. e me permitindo errar também, e aprender com isso e mudar rápido, sabe? Então, isso é muito acolhedor, eu acho, né? Você aceitar que Acalma a alma, né? acalenta. A gente não precisa ter esse furor, essa pressa em realizar, em fazer, porque a gente já tá a gente é viciado em velocidade, né? Eu acho. A gente precisa parar e ter um pouco mais de consciência para que lado a gente tem que ir. Clica no Enter e o Enter não vai para você ver o que acontece. Como não foi? 1 segundo não foi? Se cai o GPS do sinal ali, você não tem nem paciência de subir a tela. Aliás, você falou uma Não coisa é? ótima. Nos atendimentos, a gente tem uma tendência a fazer drama para tudo. E aí um dia eu tive um insight que o Waze, se você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. E aliás, o Waze as pessoas nem usam para saber qual é o caminho, é para saber que horas você vai chegar. Então, olha só já o que acontece. Você está indo, de repente você tinha que ter entrado à direita e não entrou. O Waze não vai bater boca com você. Pô, mas como você não entrou à direita? Como assim? Olha aqui, você me atrapalhou. Não, ele simplesmente recalcula a rota. Então eu tenho vários clientes que falam: Regina, eu tô mais Waze. Eu falo, tem que ser mais Waze, menos drama e mais recalcular a rota e vamos em frente. Mas isso, quando você sabe onde você quer chegar. É isso, nossa, maravilha. Também porque, né, Rê, acho que Tá no meu drama... livro, é? que eu vou lançar em setembro. Maravilhoso, hein? Nós vamos na noite autógrafa. Vamos. Eu acho que drama não resolve a vida, né? Procurar culpado não resolve, porque às vezes o culpado é você, né? Aquilo não está indo bem. Se você é uma empresa, você é dono da empresa e o negócio não está andando, alguma coisa você tem que olhar para dentro e resolver. Então, eu acho que eu não gosto sei lá, eu não gosto de vítima, de culpado, não sei o quê. Tem que fazer, arregaça a manga, vai e faz, que eu acho que é o jeito mais fácil de resolver os problemas, especialmente problema profissional, né? Que às vezes estão mais fácil do que os pessoais. Né? Bom, eu queria perguntar para vocês, eu ia perguntar qual foi o impacto de pessoas que convivem com você, de acharem que você está diferente, né? E você falou que isso aconteceu. Sheila, não sei como foi com você, mas tem muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do processo, reaprendendo, se reposicionando. Tem alguma coisa que vocês tenham levado para a vida efetivamente desse processo? Eu vou te dizer, eu levei para a vida a coisa de pegar leve, né? It is what it is. Então, ser assim, mais flexível, ser mais flexível. Então, vários momentos, né? Desde uma reforma de apartamento que eu estou passando até proposta para clientes, né?
que haviam sido coisas que a gente trabalhou, eu simplesmente, eu fui mais flexível, num ponto de, eu acho que é de maturidade mesmo, de perceber, não adianta ficar batendo boca, não adianta discutir, esse é o meu preço, é porque eu calculei isso, né, mediante a tudo que eu já estudei, a tudo que eu já trabalhei, etc. e tal. É isso que eu acredito que é o meu valor, e that's it, entendeu? E assim, com todas as outras coisas. Então, eu acho, sim, que a gente tem uma mudança para a vida da gente, né? Então, eu consigo até aqui, daqui para frente eu não consigo, e a minha flexibilidade, ela é essa, né? Então, até para o seu limite, eu acho que é muito boa. Então, e hoje mesmo, de manhã, eu pratiquei isso com a minha obra. Isso né? que é bom, praticar. Você também anda praticando? Eu ando praticando muito, especialmente essa pandemia, mas é engraçado, né? Como humanos, como seres humanos, a gente tem sempre as mesmas questões em contextos diferentes, sim. mas assim, é muito claro para pessoas que já fizeram o processo que tem algumas palavrinhas-chave, né? Eu acho que posicionamento, limite, você saber que você não controla a atitude de outras pessoas. Isso. E respeitar os seus valores e não ultrapassá-los, não submetê-los, né? Não se violar. Eu acho que é isso. Legitimar os seus valores, né? Isso dá uma paz de espírito que poucas pessoas têm. Só realmente quem passou por esse processo e quem põe em prática e ouviu. Ouvir também é uma outra coisa muito importante. Sim, porque às vezes a gente cria algumas verdades e a gente acaba construindo narrativas, crenças, né, que fazem a gente sofrer e não resolver o problema. Só ficar circundando. E ele volta, porque a vida faz a gente aprender de um jeito ou de outro, isso, né? Então, assim, isso para tudo na vida, né? Desde um posicionamento com pessoas da sua família até posicionamento de preço, entendendo que às vezes a gente não precisa agradar todo mundo, e tudo bem, a gente não precisa ser boazinho e querido por todos. Eu acho que o processo ele traz para isso, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa chega para fazer o processo, a pessoa está aqui. Você tem que, aos poucos, ir reconectando ela com ela mesma. Porque se você está dentro da tua verdade, você está inteira, você ouve melhor, você enxerga melhor e você fala o que deve falar. E isso é o processo de rebranding, é reconectar você com você. Com você mesma, é isso. Né? E é isso que dá a potência. E é isso que ajuda na síndrome da impostora. A síndrome da impostora é muito claro como a desconexão está ali. Porque a conexão, você conectada com você, é a tua força, a tua potência. Quando você não está na tua força, a sua fragilidade faz com que a insegurança venha. Né? Fica vulnerável, né? Aos acontecimentos que podem chegar a você. E aí você culpa esses acontecimentos, exato, culpa as pessoas. Porque sempre tem um culpado. É isso. Bom, eu acho que quero agradecer muito vocês aí, mulheres incríveis aqui. Eu me sinto uma deusa aqui ouvindo tudo isso, porque realmente se eu fosse uma marca, eu seria uma placa de ouro, né? Porque é muito privilégio ouvir tudo isso de vocês e vocês estarem aqui. É a verdade. Então, eu acho que para a gente finalizar, o que vocês diriam para as pessoas, que conselho vocês dariam para as pessoas quando antes delas começarem o processo, quando elas estão exatamente na dúvida ou tem um incômodo acontecendo, né? O que vocês diriam para as pessoas? O que eu diria para uma pessoa eu diria para a pessoa ter calma, porque para que ela tenha essa construção de ensinamentos que ela vai ter durante o processo e para que ela possa ouvir e absorver tudo que é muito rico durante todas as sessões, ela não pode achar que, sabe, dali a 12 ela estala o dedo e pronto, vai ter uma mágica que vai acontecer na vida dela
porque eu acho que as pessoas estão muito viciadas em velocidade. Todo mundo quer tudo muito rápido e quer, sabe, toma um remedinho aqui que vai passar. E então, se entregar, estar aberto a realmente se entregar, ter uma relação de confiança com a pessoa que vai fazer esse processo, com você, é muito importante, porque você precisa se descortinar. Eu acho que você precisa Um Desnudar. processo de Desnudar. muita confiança. Porque se isso não acontece, você fica ali num raso, Você falou uma né? palavra, desculpa te cortar. Essa coisa do raso. Não A pode. gente tem visto aí muitos trabalhos que ficam na superfície. E exatamente o rebranding é uma evolução disso tudo, trazendo o entendimento do cérebro, trazendo a comunicação não violenta para você se relacionar, trazendo o caminho do branding da tua marca, como que a sua marca vai se expressar. Então, não é um processo raso, Não. é um processo que ele vai para a tua vida. Porque eu, como eu sou uma marca e o meu trabalho é quem eu sou, eu acredito nas transformações quando elas têm profundidade. Senão não tem transformação. E só complementando, eu acho que da época que eu fiz, não existia essa oferta, né, de cursos e você pode ser um coach e tal, e as pessoas acabaram tirando todo o mérito e toda a legitimidade de um trabalho com seriedade. E eu acho que é importante falar isso, porque tem muita gente que acha que, eu vou falar com alguém que eu nem conheço, vou fazer o curso, vou começar a trabalhar com isso. E às vezes isso acaba manchando a reputação de pessoas sérias que trabalham com esse processo de mentoria, de coaching, que eu acredito muito, porque funciona, desde que seja com profissionais que você saiba que tenham vivência em primeiro lugar, porque não dá para ser uma pessoa de 20 anos que quer ser mentora de outra, não dá. Existe uma coisa que só a experiência eu acho que traz. E calma, porque nada que é tão... Eu brinco, né? A gente fala muito em virada de Saturno e tal, mas as coisas que elas são profundas e elas trazem, às vezes, uma dor no processo, elas são as que realmente ficam. Né? Crescer dói. Isso. Não é? Então, não tenha pressa. Acho que essa é uma lição. Eu concordo, né? Eu acho que além de não ter pressa, além de no âmago da questão, né, não dá para ficar na superfície, né? Na superfície você não vai em lugar nenhum, você tem que ir no profundo mesmo para poder ver, se analisar. Mas eu acho que a pessoa, o que causa, eu acho que é esse desconforto. Eu acho que essa falta de... Esse incômodo. Incômodo, essa coisa de, puxa, eu estou fazendo e o negócio não está acontecendo. Eu tenho ouvido muita gente nesse momento mesmo, né, falar sobre isso. Então eu acho que é um bom momento de despertar, de olhar, de ir lá e de se abrir, né? Porque não adianta nada eu fazer um processo desse e não abrir, não me olhar do jeito que tem que ser olhado para o negócio evoluir para você, para o seu próprio benefício, não é benefício do outro, é a sua vida. Então eu acho que é um jeito de como você quer levar isso e como você quer viver os próximos 30, 40, 50, né? Então, é isso mesmo. Sou muito grata. Que marca você quer ser, né? Nos seus próximos 50 anos. A gratidão é minha, total, e também por vocês estarem aqui. E é um grande privilégio você poder fazer um trabalho que você não faz nada, você só provoca as pessoas. Elas que têm que trabalhar. É nada, olha, se ela não ficar lá olhando e cutucando, e cada um cutuca de um jeito, não tem jeito, você tem que ter um bom olhar. Então, minha gratidão mesmo por ter conseguido passar nesse processo e ter olhado de uma forma diferente e estar hoje, né, efetivamente, de uma outra maneira. Né? Com resultado e mais flexível, mais havaiana. É isso. Eu vou brincar que eu não sou mais havaiana, mas eu virei bodybuilder, porque o que eu criei de musculatura
para, olha, passar Sensacional. por essa É, pandemia e tudo mais, eu acho que foi muito pelo que a gente viveu juntas por esse tempo todo. Acho que sem esse processo eu não sei como eu estaria lidando com tantas questões que vieram depois, né? Então, acho que traz maturidade, assim. Gente, eu até me emociono. Olha. Obrigada. Obrigada, Obrigada a gente. você. Prazer. Obrigada.